pandemia, né, eu estava mandando material e o material que eu estava enviando para vocês estava relacionado ao estudo da música. No livro de vocês, se a gente estivesse utilizando o livro, o estudo seria voltado, né, para a música e suas classificações. O livro ele praticamente não abrange tantos gêneros, mas eu acho interessante estudar os gêneros, principalmente alguns específicos, porque o Enem cobra, né, o Enem cobra alguns gêneros em prova de linguagem, né, porque vocês sabem que linguagem tem questões de arte, né, e lá já caiu questões sobre o Chico Buarque, MPB, já caiu questão sobre o tropicalismo, foi o último conteúdo que eu mandei para vocês, já caiu questão sobre o Jovem Guarda, que eu também já mandei para vocês, e aí, né, eu vou fazer um aparato, não vou me estender muito em relação aos gêneros de material que eu mandei para vocês, e na sequência eu vou combinar com vocês um trabalho, que a arte a gente faz muito mais trabalho do que prova, combinar com vocês um trabalho abordando os demais gêneros que a gente não vai poder ver nas aulas, certo? Sim, Laura disse que vimos também os Grandes Olhos, foi. Depois que eu sugeri a vocês o filme, passei um trabalho, né, sobre os Grandes Olhos, a gente deu início ao estudo da música. Vocês sabem que no Brasil há uma amplitude de gêneros musicais, né? Então, não vai dar para a gente estudar metodicamente cada um, mas aí o trabalho, eu vou orientar para vocês como será esse trabalho, que vai abordar os demais gêneros que a gente não foi estudar. Sim, atividade de arte que eu não vi ainda, né? Eu estou só esperando assim, receber geral, eu vou te acumular para ver tudo de uma vez. É só para fazer o gabarito. Então, antes de começar a abordar os temas que a gente já viu, né, quais foram eles? MPB, Jovem Guarda e Tropicalismo. Qual o trabalho que eu tenho em mente para vocês? O trabalho é um trabalho em célula. Vocês já estão habituados a trabalhar em célula. Eu estudei a possibilidade de fazer seminário. Porém, seminário, revisão sim, eu vou já falar um pouquinho de cada um, tá bom, Laura? Seminário, pelo Google Meet, eu não vejo muito, não sei, não creio muito na produção, né, e na qualidade. Então, o que é que eu vou sugerir a vocês? Eu vou citar aqui alguns dos gêneros que, porventura, podem ser abordados nesse trabalho, e vocês irão, em célula, produzir um vídeo. E neste vídeo, né, vocês vão escolher um gênero, dos quais eu vou citar, vão apresentar daquele gênero o contexto histórico, né, o auge daquele gênero do nosso país, né, o que mais? Deixa eu ver as informações. Os principais artistas, né, quem são os principais representantes daquele gênero, as músicas de sucesso daquele gênero e, se possível, alguma curiosidade, né? Então, essas 4 informações, elas deverão ser abordadas na escolha do gênero que a célula decidir. Quer dizer que cada célula vai escolher um gênero? Eu vou deixar livre. Eu vou sugerir gêneros, né? E vocês, enquanto célula, vão escolher um gênero. E aí, daquele gênero que vocês escolheram, vocês vão fazer um vídeo. Como vai ser esse vídeo? Desde que ele aborde esses 4 pontos, vocês é que vão decidir como será. Se vão cantar, se vão dançar, se vão apresentar imagens, quais são os tópicos mesmo. A apresentação do gênero, o que é que inclui nessa início do gênero no Brasil, né? O auge, né? Porque a gente sabe que alguns gêneros, hoje no momento tem os gêneros específicos que estão no auge, mas outros gêneros do nosso país também já estiveram no auge, né? E o contexto histórico, né? Eu vou já falar melhor desse contexto histórico quando eu for resumir, quando eu for fazer ali um aparato dos gêneros que eu já mandei para vocês, tá bom? É o período em que no
Brasil, politicamente, economicamente, como o Brasil estava, quando aquele gênero estava fazendo sucesso, ok? Mas também não precisa se estender muito nesse tópico. O que mais deve ter na apresentação? Quem são os principais artistas daquele gênero que vocês escolheram? As músicas que obtiveram maior sucesso, vendagem, e, se possível, alguma curiosidade ou sobre o gênero ou sobre alguns artistas que fazem parte daquele gênero. O tempo do vídeo, claro que não é interessante se estender muito, até porque se você fizer um vídeo muito longo, ele tem dificuldade de carregar. Caso você tenha que me enviar pelo o meu PV, né? Ou ele deve ter uma dificuldade, se for publicado no YouTube, você me mandar o link, ou ainda você colocar lá no Google Drive e também postar o link, certo? Eu vou dar essas 3 possibilidades de envio do vídeo. Ou você posta no YouTube e manda o link, ou você posta no seu Google Drive e manda o link, ou se nenhuma dessas formas tiverem êxito ou não dá certo, vocês fazem o vídeo e enviam pelo meu PB. É aí onde entra a questão do tempo. Se o vídeo for muito longo, dificilmente ele vai carregar. Seria interessante entre 5 e um máximo de 15 minutos. Não precisa mais que isso, e também menos seria pouco viável. Um vídeo de 5, 10 minutos talvez seja, acho que, o suficiente para vocês abordarem tudo isso. Naturalmente vai ficar da criatividade de cada um. Zezinho, quais são os gêneros? Eu selecionei aqui alguns gêneros, né, que não sei se vocês perceberam, dos gêneros que eu mandei para vocês, né, que são MPB, Jovem Guarda e Tropicalismo, eles têm alguns pontos em comum. Eles têm em comum a questão do contexto histórico. Foram gêneros ditadura militar, né? Foram gêneros que se propagaram em festivais de TV. As televisões da época, elas propagaram essa questão de festivais, de concursos, uma vez que, nesse período, as emissoras ainda não estavam, como eu posso dizer, liberadas para transmitir o futebol. Então, acabava que esses gêneros musicais, eles eram febre nacional. Claro que o futebol, as pessoas já gostavam do futebol e tudo mais. Só que não era algo transmitido por TV. Eu lembro que teve um período ali, pelo que eu li, em que foi, de fato, proibido. Talvez nem tanto proibido, era o fato mesmo do custo. Vocês sabem que uma emissora, para transmitir, ter os direitos de transmissão de um campeonato, né, ou de uma Copa do Mundo, é um valor exorbitante. Naquela época já era também. Então, as emissoras, elas deram prioridade, né, mais para esses festivais, esses concursos, que eram muito mais populares do que o próprio futebol naquela época. Né? Então, os 3 gêneros que já foram abordados, eles tiveram essa popularidade relacionado a esses programas de TV, né? Ali da TV O Celso, né? Que era uma extinta TV que já não existe mais, o auge da TV Record, né? Que transmitia muitos desses festivais. A Record existe? Não sei, talvez exista. E aí nós vamos ter essa propagação do gênero. A gente sabe que hoje, por exemplo, os gêneros musicais, eles se propagam por outras formas, né? Como as plataformas de stream, né? De músicas, o próprio YouTube, né? A rádio ainda tem ali uma forma de divulgação, mas não é a principal forma de divulgação. A TV também ainda tem essa forma de divulgação, mas também não é a principal forma de divulgação. Então, os meios de se propagar um estilo musical, hoje eles são mais abrangentes. Naquela época, não. Naquela época era a rádio e a televisão. Então, quem tinha... A rádio era um objeto mais popular que a própria TV, né? Porque a TV ainda era um artigo de luxo. E aí... ela propagava, né, era um meio de se propagar mais rapidamente. Ok? Quais são os gêneros que vocês vão escolher? Sim,
já o Jeová perguntou nesse instante as informações. Eu estou falando porque eu quero explicar para vocês, mas não se preocupe que eu vou mandar aí as informações para vocês detalhadas, tá bom? Os gêneros que nós vamos, ou que vocês irão apresentar. Quais são? O samba, o forró e derivações. Por que forró e derivações? Porque vocês sabem que tem um forró, tipo o forró do Luiz Gonzaga, né, que é um forró mais pé de serra, um forró mais raiz, e há outras variações do forró. Né? Até o dia de hoje nós temos outros estilos. O próprio piseiro é uma derivação do forró, né? Que é uma derivação moderna, mas é uma derivação do forró. Um outro gênero é o rock, pop rock nacional, né? Ali é uma unificação desses dois gêneros. Né? O rock e o pop rock, que teve aí seu auge, né? Teve seu início lá nos anos 80, e foi, de uma certa forma, chegou a perdurar até os dias de hoje, mas de uma forma mais também diferente. O pop normal, né? Nós tivemos também, falando em anos 80, o auge das músicas infantis. Então, a música infantil pode ser também abordada aí no trabalho de vocês. O axé, já nos anos 90 nós temos o axé, nós temos o funk, né? E aí entra a questão do funk também entre as suas derivações. Né? A gente sabe que o funk, quando ele surgiu lá nos anos 90, ele tinha uma pegada meio de rap, né, se aproximava muito ao rap, ao hip hop, né? Depois surgiu o funk melody, né? E hoje já tem outras denominações do funk, né? O brega funk. E aí, quem for ficar com o gênero vai ter que abordar todas as suas derivações, ok? Isso se aplica ao forró também. Aí tem o rap, o hip hop, o sertanejo e suas derivações, porque vocês sabem também que o sertanejo ele tem as derivações, né? Tem um sertanejo, aquele mais caipira, né? Aquele modão, tem o sertanejo tradicional ali que surgiu nos anos 90, tem o sertanejo universitário, né? Então, quem optar pelo gênero vai ter também que abordar todas essas denominações, derivações. Tem aí, apesar de não ter sido tão propagado no nosso país, mas tem os seus artistas voltados para o gênero, que é o reggae. Temos aqui o maior representante do reggae. O pagode, né? O pagode ele tem algumas, podemos dizer que as derivações, mas aí vocês vão conseguir captar, né, a essência deste gênero. O brega, né? O brega ali, ele se inicia ali nos anos 70, nos anos 70, 60 já começa, mas os anos 70 pode-se dizer que é meio que o apogeu do brega. Se estende até os anos 80, mas até hoje nós temos aí resquícios de cantores bregas modernos. Então, o brega também seria um gênero a ser abordado. Eu falei todos os gêneros, vamos lá: samba, forró, rock, né? Rock, pop, música infantil, rap, hip hop, funk, derivações, sertanejo, derivações, reggae, pagode, brega, axé. E ainda coloquei lá embaixo a opção outros, porque o professor pode não estar lembrando de algum outro gênero, né, que se encaixe, né, ou que se popularizou no nosso país em algum momento da nossa história aí, que eu não esteja no momento lembrando, ok? É que a gente sabe que tem só o pop especificamente. Música infantil, rap, hip hop, axé, funk, sertanejo, reggae, pagode, brega, e aí coloquei ao final outros. E aí pode... cuidado que às vezes você diz, tem tal gênero, mas vocês podem analisar esse gênero que eu lembrei, que o Zezinho não lembrou, ele não seria uma derivação de outro gênero, não? Vocês podem pensar nisso. Teve uma turma que perguntou a questão do reggaeton, né? Que é um gênero aí que mistura
Eu diria que ele mistura dois gêneros, né? A batida que ora lembra o reggae, por isso o nome reggaeton, e ora lembra o funk. Então, no momento, né, eles tiveram destaque na música popular brasileira. Alguns perduraram, outros perduram de uma forma derivada, né, como é o caso do funk, como é o caso do sertanejo, né, que se propaga muito mais o funk moderno. O Vale vai valer nota aí, né, a nota parcial de vocês, do terceiro trimestre. E, como eu disse, vai ser em célula. Então, cabe à célula decidir, em comum acordo, qual gênero ele vai abordar. Mas tem uma célula que já escolheu o funk, o sertanejo. Não tem problema, porque vocês, mesmo que os gêneros se repitam, vocês não vão abordar da mesma forma, né? Talvez se fosse um seminário, eu teria que fazer um sorteio dos gêneros. Mas como vocês vão me mandar o vídeo, né, então cada célula vai ter uma forma diferente, criativa, né, de abordar aquele gênero. Né? As meninas que gostam de cantar podem fazer uma palhinha de alguma música que foi sucesso, daquele gênero que escolheram. As meninas que gostam de dançar, né? Tem muita que gosta de dançar, pode fazer uma performance de uma música ou de um medley, né? Um pode-porquê, no meu tempo era pode-porquê, mas um medley de músicas que tiveram sucesso daquele jeito. Selada aqui, deixa eu apresentar. Está fácil. Vocês estão vendo aí? O primeiro gênero que eu real é pelo período, né? Mas é o gênero que eu diria assim, que é o mais condizente com a música brasileira. Não à toa ele tem essa nomenclatura música popular brasileira. O irônico desse tema, desse termo, música, é que ela não era tão popular assim, né? A música popular brasileira, o MPB, ela teve ali início na década de 60, surgiu, como vocês podem ver aí em destaque, no período da ditadura militar, né? Também ficou conhecido como bossa nova. Era um gênero que, apesar do nome popular, ainda era limitada a um público mais intelectualizado, né? As pessoas não viam ainda com bons olhos, ou não tinha talvez o tino para entender a letra das músicas, a poesia, ou aquele apuro formal que era comum do estilo do gênero, não foi a princípio tão bem aceito, apesar de receber esse título de música popular brasileira. E por que recebeu esse título de música popular brasileira? Porque era algo próprio do nosso país, não era um gênero que os artistas se inspiraram no e criaram o seu próprio. Né? Claro que tem ali leves inspirações, mas acabou sendo um gênero essencialmente brasileiro. Talvez o termo seria mais música essencialmente brasileira, não necessariamente popular. E eu digo isso porque quem estava meio habituado como é que eu posso dizer, a comprar essa ideia, a ouvir esse gênero, era um público mais de universitários, era a classe alta brasileira, era um público mais intelectualizado, não é? Então, se era um público limitado, a expressão popular talvez não se encaixaria bem nesse gênero. Nós tínhamos aqui nesse período artistas que também eram poetas, né, como é o caso do Vinícius de Moraes. Cita-se aí de destaque alguns dos artistas, o próprio Vinícius de Moraes, que eu já citei. Ele menciona aí músicas como Arrastão, né, Disparada. Percebam que uma informação que eu também disse a vocês é a questão dos meios de propagação. Era
propaganda em festivais de músicas que eram transmitidos pela televisão, né? Ou era transmitido pela TV O Celso, ou era transmitido pela TV Tupi, ou era transmitido pela TV Record, que era até então as emissoras que estavam ali no seu auge, né, que já tinham alguns anos ali de vida no meio artístico, né? Você pergunta, e a Globo, onde é que entra nessa história? A Globo, ela surgiu, ela tinha acabado de surgir nesse período, né? Se eu não me engano, a Globo é de 65. Então, era uma emissora ainda que estava engatinhando e não tinha, talvez, tanta força para criar e produzir programas assim tão populares, né? Depois, ela vai ter ali seu êxito mais no finalzinho. As emissoras que propagavam eram essas, era a TV O Celso, era a TV Record, era a TV Tupi. No caso da TV O Celso, como vocês podem ver aqui nesse material, a TV O Celso, ela focou nesses festivais de canção centrados nesse gênero, da MPB. A TV Record focou no gênero bem mais popular. Este era popular, que é o caso da... Deixa eu colocar aqui. Que é o caso da Jovem Guarda, né? A Jovem Guarda é um pouquinho mais, surge ali meio no período, sofre algumas críticas, é um gênero que sofreu algumas críticas porque não era um gênero essencialmente brasileiro, né? Se vocês puderem ver, as músicas dos jovens que faziam parte dessa Jovem Guarda, elas eram músicas muito influenciadas artistas de renome. Ele até citei alguns, como é o caso do Elvis Presley, do Chuck Berry, dos Beatles, dos Rolling Stones. Tinha muitas músicas desses artistas, bem como das bandas da época, que nada mais eram do que versões de música internacionais, né? O próprio Roberto Carlos, ele fez muito isso. Depois acabou tendo aí a alcunha do rei, né, justamente por esse gênero. Mas aí a gente pode destacar do gênero Jovem Guarda, né, Stone Negrete, Roberto Carlos, Vanderlei e Erasmo Carlos, a tríade que melhor representa a Jovem Guarda, mas outros como o Sérgio Reis, que inicialmente era um representante da Jovem Guarda e acabou se enveredando em outro gênero, que foi o sertanejo. Vips, Golden Boys, né, que também seguiam essa pegada da Jovem Guarda. Muitas músicas dessas bandas, né, do Vips, do Golden Boys, esqueci o nome da banda, mas não tem nada. É muito versões de música internacional, do próprio Elvis, dos Beatles, né? E aí, como também eu citei a vocês, a Record criou um programa de televisão em que ele abordava essencialmente esse estilo musical, esse gênero musical, né? Foi um programa que teve muito sucesso, batia recordes de audiência, só não batia mais recorde porque no Brasil a TV ainda não era um acessório comum a todos, né? Mas para quem tinha, facilitava esse êxito. Era um programa que chegou a ofuscar outros programas de TV, né? Até porque o gênero, como o período dele, ele se propagou, ele estava ali no topo, superando outros gêneros, como era o caso da MPB e como era o caso também do Tropicália, né? As letras eram mais voltadas eram algo mais acessível, né? Não eram letras tão pensantes, né? Tão voltadas para um contexto reflexivo, como acontecia na MPB e como acontecia no Tropicália, né? Mas aí, dos três gêneros até então abordados, era o gênero mais popular. Esse sim era o mais popular, era o mais acessível. Acho que né, esses gêneros estavam em alta, a questão do rock, a questão do lullaby, né, essa pegada de um gênero mais dançante, enquanto que a MPB era algo mais, né, mais de se ouvir, de se apreciar,
a Jovem Guarda era algo mais de se dançar. Então tinha essa diferença. Aqui nós temos a imagem dos principais representantes, como vocês podem ver, não são os únicos, mas são os que melhor do programa da Jovem Guarda, que era transmitido na TV Record. E aí, enquanto que tinha esse programa, como eu disse, em outra emissora, no caso da TV O SESC, agora, se eu não me engano, na TV Tupi, nós tínhamos um programa apresentado pelo Jair Rodrigues e Elis Regina, em que eles abordavam a questão de outro gênero que estava ali também se propagando no nosso país, que era a bossa nova. Ok? E o terceiro gênero, né, é o tropicalismo. Esse gênero, ele cai muito, eu já vi muitas questões do Enem sobre esse gênero, né? É um gênero ali também que eu diria que ele acaba captando ali um pouco do que estava no momento, né? Ele tem uma pegada meio Jovem Guarda, né? Vê alguns artistas que fizeram parte da MPB, desse grupo musical, desse gênero musical, como é o caso do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, do próprio Chico Buarque, né? É um gênero que também ele surge no período, por exemplo, em que era o auge do hip. Então é um gênero brasileiro essencialmente hip. Muitos desses artistas que faziam parte do tropicalismo, artista, compositor, era também poeta da época. Quando vocês, lá no terceiro ano, vocês forem estudar a terceira fase modernista, aí ele aparece lá como artistas. Jorge Benjol, Maria Bethânia, que é irmã do Caetano Veloso, né? Então havia essa ligação, essa proximidade. É um movimento que tinha como característica buscar uma liberdade e ao mesmo tempo ser revolucionário, né? Trazer uma cultura mais popular. Esse, eu diria que ele está ali entre a questão da popularidade dele era maior do que a MPB e não tão forte como a Jovem Guarda. Então, ele está ali entre a MPB e a Jovem Guarda no quesito popularidade, né? Dos três, o mais popular foi a Jovem Guarda. E aí, se a gente fosse colocar na segunda categoria, entraria aí o movimento Tropicália ou Tropicalismo. Assim como os demais, é um movimento que surge na ditadura militar, né? Porque até a ditadura militar tem ali como marco esse golpe de 64, né? Mas aí, o que eles faziam, né? Os artistas, tanto da MPB quanto os artistas do tropicalismo, eles faziam... Não chama mais de informação. Eles faziam muito músicas em que eles usavam o estilo político, governamental da época, né? E eles não podiam fazer essa crítica, uma crítica direta, uma vez que eles estavam no auge de uma ditadura, né? Muitos desses artistas, mesmo utilizando sofreram perseguições, né? O Chico Buarque, o Caetano Veloso, Gilberto Gil chegaram a ser presos, o Tom Zé, lá do tropicalismo, chegou a ser preso, muitos outros artistas foram exilados, o próprio Caetano Veloso chegou a ser exilado, o Torquato chegou a ser exilado, o Gilberto Gil, né? Então, os artistas que estavam inseridos nesse gênero, eu diria que dos três gêneros, os que mais foram perseguidos foram os artistas da MPB e os artistas do tropicalismo, né? A Jovem Guarda, justamente, é uma informação que eu esqueci de dizer, né? Porque o nome tropicalismo, né? O tropicalismo era porque estava associado diretamente, né, ao clima, né? Ao clima do nosso país. E esse clima se relacionando ao estilo de vida que eles, né, propagavam, que era o estilo hippie, né? Então, a expressão tropicalismo volta-se para essa questão do clima, né? Uma informação bem interessante que a Anel perguntou
passou e que de fato está assim, relacionado essencialmente ao clima vigente do nosso país. Ok? Vocês têm alguma dúvida sobre esses gêneros? Mais alguma pergunta? Vocês, a questão, sim, a denúncia social, eles faziam sim, a proposta do gênero, do estilo, era, claro que não era só isso, né? Para dançar, elas tinham outras qualidades que é própria do quê? Do gênero musical, né? A gente sabe que os gêneros musicais têm suas especificidades e têm as suas finalidades, né? Nem todas as músicas são feitas para dançar, assim como nem todas as músicas são feitas para você estar fazendo reflexão, analisando, né? É por isso que nosso país tem tanta variedade musical. Eu acho que de todos os países que a gente tem conhecimento aí, geograficamente falando, o Brasil é o que mais se propagou gêneros, né? Claro que muitos inspirados a gêneros europeus, mas muitos trazendo aí uma pegada própria do nosso país. Então, nós temos, não dá para dizer que a música brasileira em si é ruim, porque nós temos gêneros para todos os gostos. Tem gente que gosta mais de dançar, então nós temos ali o funk, nós temos o pop, tem gente que gosta mais de ouvir música do quarto, né? Então nós temos um pagodinho romântico, um pop rock, né? Então, música para artistas, nós mais alguma dúvida sobre os gêneros. Esses materiais, como eu já disse, vocês têm, né, que eu mandei já no grupo, lá no grupo não, no Classroom, eles estão lá. Desses 3 materiais, 2 têm atividades, né, que é o da Jovem Guarda, tem 4 questões, e o do Tropicalismo também. O do Tropicalismo eu confesso que ainda não vi as atividades. Então, quem ainda não fez, ainda está em tempo de fazer. Eu vou tirar amanhã, que tecnicamente seria o dia do nosso planejamento de linguagens, para fazer para olhar as atividades de vocês. Ok? Em relação às aulas de arte, não se assuste, a gente não vai ter aula de arte com frequência, na segunda-feira, 7h30 da manhã. E ainda tem essa possibilidade de eu ver com as meninas. Eu não lembro se é a Micaele ou se é a Jaiane, que tem um horário de linguagem na forma de vocês. E eu vejo assim, se no dia que eu for dar aula de arte dos primeiros, se ela vai dar aula de, sei lá, de português na turma de vocês. Se não for, eu convido vocês para assistir, porque o conteúdo acaba sendo o mesmo, né? E essa aula da segunda fica para enviar. Eu falei das ações, mas eu vou fazer assim, tipo um comunicadozinho mais organizado, vou mandar para vocês. E o prazo do trabalho vai ser 2 semanas a partir do momento que eu mandar o comunicado, certo? Se eu não mandar o comunicado hoje, eu vou ver se eu mandar até quarta-feira. Eu combinei de mandar o dos primeiros anos. Então, eu posso mandar também para vocês o comunicado na quarta-feira. E aí, a partir de quarta-feira, vocês terão 2 semanas para fazer esse trabalho e enviar para o professor. Eu vou fazer isso mesmo, até porque vai ficar uma coisa meio organizada em relação a recebimento. Já que eu vou receber dos primeiros anos a partir de quarta, né? Vocês também, seria esse. Repetir o quê? A questão eu vou organizar as informações